Olá, como vai? Estamos aqui de novo para estudarmos a Bíblia Sagrada. Mas, na realidade, para estudarmos o livro de Daniel, neste curso de Daniel e o Grande Conflito, não é? Esse é o seu canal Chegou a Hora. E você que gosta de profecias, deixa aí o seu like profético, acione esse sininho da bênção, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas. Eu estou brincando assim, mas sabe, quando você dá aí o seu positivo, o seu like, acione o sininho, se inscreve no canal, faz um comentário, isso faz com que a plataforma, o YouTube, mande esse vídeo para outras pessoas, sugere o vídeo para outras pessoas. Então é uma maneira também de você divulgar o canal e divulgar a mensagem das profecias da Bíblia Sagrada, as mensagens das profecias para o tempo do fim. Eu sei que se você está aqui no canal Chegou a Hora, é porque você espera a volta de Jesus e tem estudado as profecias aqui comigo, não é? E eu fico muito feliz. Bom, sempre antes de estudarmos a Bíblia Sagrada, eu tenho dito a vocês que é importante orarmos. Na verdade, quando você estuda o próprio livro de Daniel, no capítulo 12, ali diz que apenas os sábios entenderão. E sábio é aquela pessoa que pede sabedoria a Deus, né? E Deus dá a sabedoria através do Espírito Santo. E a pessoa passa a compreender as profecias da Bíblia Sagrada, ou a Bíblia Sagrada como um todo, a palavra de Deus. Então vamos pedir agora esse dom do Espírito Santo, o dom da sabedoria, o dom da iluminação, para compreendermos os estudos de hoje. Feche os olhos e ore comigo. Querido Pai Celestial, eu te louvo porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós vamos agora, Senhor, iniciar o nosso estudo das profecias de Daniel. Por favor, Pai, nos dê a sabedoria que vem do alto. Envie o Espírito Santo para abrir a nossa mente ao entendimento. Eu confio mesmo que o Senhor quer e pode nos abençoar. Portanto, abençoe essas pessoas que estão estudando comigo nesse momento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, estamos estudando aí Daniel 11. Vocês se lembram que eu disse logo no início do nosso estudo, nessa parte, que o tema básico do livro de Daniel é o grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. E o principal, a vitória de Deus e aqueles que estiverem ao seu lado. Então é importante estudarmos o grande conflito e escolhermos nosso lado agora. Na verdade, as pessoas estão escolhendo o seu lado, né? Jesus sempre dividiu em dois, não é? Joio e trigo, né? Os bodes e os cordeiros. Né? Haverá apenas duas classes de pessoas nos últimos dias, o remanescente fiel e os perdidos. Eu sei que você quer estar entre o remanescente fiel. E quando Daniel recebeu essa visão, que começa no capítulo 10, se estende pelo capítulo 11 e vai até o capítulo 12 do livro de Daniel, o anjo começa dando a Daniel o propósito da visão. O anjo diz assim lá em Daniel capítulo 10, verso 14. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futuro. Lembram que eu estou aqui preenchendo as lacunas para a gente compreender o que o anjo quer dizer? Então, quando eu coloco ali o que o anjo quer dizer, fica assim: agora vim explicar-lhe o que acontecerá com o povo judeu, o povo de Israel, no futuro, o futuro de Daniel, até os nossos dias, né? Pois a visão se refere a uma época futura. O cumprimento da profecia de Daniel 10, 11 e 12, ela não se cumpriria na época de Daniel, mas se estenderia ao longo do tempo, numa linha do tempo até o futuro. O anjo vai profetizando, traz a mensagem para Daniel, que é o profeta, né? E o profeta vai escrevendo ali, porque profecia é a história escrita antecipadamente. Eu tenho repetido isso várias vezes, é impressionante, porque Deus sempre revela, não é? Amós capítulo 3, verso 7, lembra?
certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vocês se lembram que quando começamos a estudar Daniel 11, eu disse para vocês que Daniel 11 a gente estuda de forma literal, sem simbologia. Daniel diz que teve entendimento da visão. E às vezes a gente fica pensando, puxa, mas parece tão confuso, não tem os personagens aqui, né? Tem os eventos, mas realmente o anjo emitiu o nome dos personagens. E você, através da história, você vai preenchendo a história, as lacunas. E você tem entendimento dos eventos históricos que o anjo já estava dando a Daniel lá naquela época, olhe, mais de 2000 anos atrás. E o anjo antecipando o futuro, né? Vejam, por exemplo, em Daniel 11, verso 1, quando estudamos. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Aí eu fui preenchendo, né? Coloquei ali o que está por trás disso. E aí eu coloquei, mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, ou seja, 2 anos atrás, me levantei. O anjo Gabriel, né, se levantou e veio ali fortalecer e animar. E ele está falando do período da Medopérsia. E eu tenho usado a paráfrase, que é com as minhas palavras, para ficar mais entendível, né? Vocês compreenderem melhor, mais compreensível. Então, na paráfrase, Daniel 11, verso 1 seria assim: mas eu, o anjo Gabriel, no primeiro ano de Dario, rei dos Medos, ou seja, entre 539 e 538 a.C., ajudei-o e dei-lhe apoio. E o anjo começa então a contar a história adiante de Daniel. Por exemplo, Daniel 11, verso 2, ele fala que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, o quarto será acumulado de riquezas. Lembram? Se você não estudou essa parte, volte atrás, no início do nosso estudo do capítulo 11, né, a parte primeira, para você compreender. Se quiser compreender desde o capítulo 10, anjos e guerra, lá no capítulo 10. Então, quando você olha aí o capítulo 11, verso 2, eu coloquei um monte de ponto de interrogação, porque a gente não sabe quem são esses 3 reis, a gente não sabe quem é esse quarto, quem é esse que vai estar cheio de riqueza, empregar tudo contra o reino da Grécia, né? Mas quando você começa a estudar, e eu usei também algumas outras versões da Bíblia, porque ajuda, sabe? Muitas vezes você lendo 1, 2 ou 3 versões, ajuda na compreensão também. Por exemplo, na Nova Versão Internacional diz assim: agora, pois, eu vou dar-lhe a conhecer a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, e depois virá um 4º rei, que será bem mais rico do que todos os outros. Quando ele tiver conquistado o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Percebe que quando você lê numa outra linguagem, fica um pouco mais compreensível. Ainda faltam os personagens. Vejam na nova tradução da linguagem de hoje. E o anjo continuou dizendo: o que vou dizer é a verdade. A Pérsia terá mais 3 reis. Depois deles terá um 4º rei, que será mais rico que todos. Com sua grande riqueza, ele será muito poderoso, reunirá todos os seus soldados e atacará o reino da Grécia. Mas ainda faltam os personagens. Claro que nem todas as versões são confiáveis, então você tem que ler e pedir a Deus a orientação, como fizemos na nossa oração. Eu tenho dito que é como um narrador de futebol, e esses que narram pelo rádio, e ele vai falando o jogo, mas não coloca o nome do jogador. Sabe quando a pessoa vai narrando um jogo, fala assim: lá vai o jogador pelo centro do campo, né? E cruza a bola lá para o lateral esquerda, e aquele jogador cruza para o centro, o jogador que está no centro cabeceia, a bola entra, o goleiro tenta pegar, mas não consegue, é gol, e o time vence. Você entende tudo, mas que time é esse? Quem é o time, quem são os jogadores, quem que marcou o gol, não dá para saber. É assim Daniel 11, o anjo conta a história. Quando eu falei isso num outro programa, alguém falou assim: pastor, para de falar de futebol.
É que eu estou usando um exemplo que é comum aqui, né? No nosso país, o Brasil, as pessoas gostam de futebol. Mas quando a gente vai na história e vai ver quem são esses três reis, você descobre que esses três reis são Cambises, que reinou do 530 a 522, Esmerdes, que reinou no ano 522 a.C., e Dario I, do ano 522 a 486 a.C. Eu fui mostrando isso lá no capítulo 11, no início, não vou passar detalhe por detalhe, mas vocês podem ver aí, inclusive o Esmerte ficou um ano só porque foi um usurpador, ele fingiu ali que era da linha real, né? Dario I assumiu o trono, depois que derrubou esse usurpador, e seu sonho realmente era conquistar a Grécia. O anjo tinha falado, né? E ele tinha realmente um grande exército. E aí vem o quarto, é o Xerxes, o Assuero, marido da Esther. Lembra a Esther da Bíblia? É esse mesmo, né? Ele era neto de Ciro o Grande, tinha um grande exército formado por soldados de 40 nações. Então aí eu preenchi esse verso 2. Vejam com o preenchimento. Agora eu, Gabriel, te declararei a verdade. Eis que ainda três reis. Quais são os reis? Cambises, Esmerdes, Dario I, se levantarão na Pérsia. E o quarto, quem é o quarto? Xerxes. Será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte, ele tinha um grande exército, por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Veja, a profecia, a história escrita antecipadamente, o anjo foi passando esses detalhes, não colocou os personagens, mas hoje, através da história, a gente vai preenchendo os personagens, sabe? Uma coisa que eu tenho salientado nesse estudo é que por trás desses reinos existe o plano sobrenatural. Lembra quando estudamos o capítulo 10, Anjos em Guerra? Por trás dos reis tem anjos bons e tem demônios. E muitas vezes os reis são dominados pelos demônios. Isso acontece até os dias de hoje. Vem se perpetuando. E aí nós temos essa guerra, essa briga de anjos. E o chefe dos anjos, que é Miguel, é o arcanjo, está por cima dos anjos, é Jesus, né? Ele então luta contra o dragão, que a Bíblia chama de antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, aquele antigo querubim chamado Lúcifer. É uma guerra espiritual. Por trás dos bastidores existe uma guerra. Deus procura influenciar os governantes, mas ele não força. Mas nós vimos no verso 39 do capítulo 11 que Satanás força. É um reino de força, é um poder das fortalezas, né? Então eu tenho dito que o tema básico do livro de Daniel é o grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal, e a vitória de Deus e daqueles que estiverem ao seu lado. Ellen White, no livro Exaltai-o, ela diz o seguinte: o mundo caído é o campo de batalha para o maior conflito que o universo celestial e os poderes terrestres já presenciaram. Decidiu-se que ele fosse o teatro em que seria resolvida a grande luta entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. Todo ser humano desempenha uma parte nesse conflito. Ninguém pode ficar em terreno neutro. Eu não posso ficar em cima do muro, você não pode ficar em cima do muro. E Deus age até hoje, colocando reis, depondo os reis, influenciando, mas Satanás também tem o seu controle ali, sabe? Mas Daniel reconheceu isso, nós lemos lá em Daniel 2, 20 a 22, quando ele viu aquela visão da estátua e percebeu como Deus estava no controle da história do nosso planeta. Ele disse assim: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E nós fomos estudando então o capítulo 11 de Daniel.
Ellen White diz que o mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. E eu fui colocando, vocês se lembram, neste gráfico, o que se referia Daniel 11, correspondente com Daniel 2, 7, 8 e 9, né? As profecias simbólicas com essa profecia. Então percebam, né, aí o cumprimento profético ao longo da história, aguardando apenas a parte final. Nós fomos até o verso 39, né? Lembram? Eu vou ler aqui de novo 37, já com aquele preenchimento, para vocês se lembrarem um pouquinho do que vimos nos nossos últimos estudos. Então, esse período, Daniel 11, 37, se refere a Roma papal, que vai da Idade Média até o fim do tempo. E o verso 37 diz assim: não terá respeito aos deuses de seus pais, os primeiros cristãos, e o seu amor por Jesus, não é? O papado adotou também outros santos, outros deuses pagãos, nem o desejo de mulheres, não valorizariam as mulheres, de fato se tornaram celibatários, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: acreditará que está acima de todos os deuses. Né? Lembram que tem um programa que eu mostro que, dentro da enciclopédia papal, ele diz que, se fosse possível, o Papa poderia julgar os anjos. Que coisa impressionante, né? Aí vem o verso 38. Já numa transição entre Roma papal e o próximo reino. Se bem que Roma continua, apenas surge um que trabalha junto. Nós vimos isso em Apocalipse, capítulo 13, não é? Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. O Deus das fortalezas é Satanás. Quando se adora uma imagem em lugar de Deus, está se adorando ao próprio Satanás. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. O local de adoração era ricamente adornado com todo tipo de material precioso. Então nós temos aí Satanás, o dragão, utilizando desses poderes nos últimos tempos, né? Notem, quando você coloca na Bíblia, na linguagem de hoje como um todo, lá embaixo aparece com a ajuda de pessoas que adoram um Deus estranho, um Deus diferente, um Deus ruim, um Deus mau. Ele defenderá as suas fortalezas e todos que o aceitarem como rei receberão honrarias, posições de autoridade e terras. Ou seja, eu tenho dito, né, Satanás, ele prometeu a Jesus: olha, tudo isso eu te dou se você me adorar. E hoje ele faz o mesmo, né? Então o poder das trevas, ou o próprio Satanás, que em Daniel é chamado de Deus das fortalezas, um Deus que seus pais não conheceram, e um Deus estranho, passa a agir com a igreja romana, mergulhando o mundo em uma era de trevas, é chamada a Idade Escura, né? Em inglês Dark Ages. A Idade Média foi uma idade terrível. E isso foi longo tempo, até que houve o Renascimento, houve uma mudança, né? Então, resumindo aí Daniel 11, 39, a gente pode dizer: Roma papal não obedecerá à vontade de Deus, mas à sua própria vontade. Vai se engrandecer como se fosse Deus, será auxiliado pelo próprio Satanás, e aquele que ajudar no seu crescimento de poder receberão honras, autoridade e posses. Quantas vezes a Igreja Romana interferiu nos reinos do passado, e ainda hoje, né? Vocês vão ver aí, se procurarem um pouquinho, todos os presidentes e líderes vão lá pedir a bênção do Papa, né? Então nós temos aí o verso 39, com o auxílio de um Deus estranho. Um auxílio de um Deus estranho está na versão Almeida, que é a que a gente tem usado aqui, né? Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz assim: Lúcifer desejava o poder de Deus, mas não o seu caráter. Buscava para si mesmo o mais alto lugar, e toda criatura que é movida por seu espírito fará o mesmo. Assim serão inevitáveis a separação, a discórdia e a contenda.
O domínio torna-se o prêmio do mais forte. O reino de Satanás é um reino de força. Cada indivíduo considera todos os outros como obstáculo no caminho do seu próprio progresso. Cada indivíduo considera todos os outros como obstáculo no caminho de seu próprio progresso, ou um degrau sobre o qual pode subir para chegar a uma posição mais elevada. Então, vamos dar uma revisada aí no que vimos, de Daniel 11 em diante, e seguirmos a partir do verso 40 em diante, né? Eu estou ansioso, porque nós chegamos no nosso tempo, viu? Nós estamos agora aqui estudando coisas que faz parte do nosso tempo, vocês vão ver. Bom, vamos lá. Daniel 11, verso 2, trata da Medopérsia, né? Aquele período ali que era peito de prata, o urso, né? o carneiro. Então esse é o período da Medopérsia, que foi do ano 539 a 331, e fala em Daniel 11, verso 2. Se você segue a história, o próximo reino é a Grécia, que aparece também nas outras visões, de Daniel 2, 7 e 8. Agora em Daniel 11 aparecem os versos 3 ao verso 15, se referindo à Grécia. Nós estudamos isso aí, foi muito interessante, né? Depois dos versos 16 a 20, nós temos o período de Roma, aquele império duro, né? Que simbolizado em Daniel 7 por um animal terrível, espantoso, né? Lembre-se, cada um desses reinos, Lúcifer está do lado ali, manipulando os governantes, manipulando a liderança, perseguindo o povo de Deus, né? E aí Daniel 11, 21 a 39 trata de Roma papal, os seus vários detalhes. Mas lembre-se, Roma papal vai continuar até o fim. Mas tem esse período em que eles dominaram, sofreu aquela ferida que parecia mortal, ficaram assim mais baixinho um tempo, mas a ferida mortal foi curada. Nós falamos disso em eventos passados, ou vídeos passados. Então, quando a gente coloca isso numa linha do tempo, a gente percebe ao estudar Daniel e Apocalipse o tempo que a gente está vivendo. A gente sabe que houve a criação do planeta Terra, houve diversos eventos. Daniel começa a explicar aí em Daniel 11 a partir da Medopérsia. Então nós temos aí Medopérsia, Grécia, Roma, Roma papal, que vai ficar até o fim. E o que veio depois? Nós mostramos para vocês aqui que o que viria depois seria os Estados Unidos, porque estudamos Apocalipse capítulo 13, lembram-se do Apocalipse 13? Então nós chegamos aos nossos dias, aos dias de hoje, o período que os Estados Unidos estaria no poder. Na verdade, quando estudamos Apocalipse capítulo 13, vimos que ali tem duas bestas, dois poderes. Poderes que estariam atuando no tempo do fim. Um seria o Vaticano e o outro seria os Estados Unidos. E é interessante que esses dois poderes são usados pelo dragão. Sim, porque lá em Apocalipse 13, verso 2, diz que o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio quando fala da primeira besta, o Vaticano, a Igreja Romana. E quando fala da segunda besta, aquela que sobe da terra, diz que falava como um dragão, parece um cordeiro, mas falava como um dragão e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E nós vamos ver que eles passam a trabalhar juntos. E é por isso que aqui dentro de Daniel capítulo 11, a partir do verso 40, eu passo a colocar como reino do norte, para o nosso entendimento, os Estados Unidos da América do Norte. E ao sul continua os muçulmanos, né? Os muçulmanos e toda aquela parte oriental ali de Israel. E por isso que o título do programa que eu falei na semana passada foi o Dragão e os Estados Unidos. E agora, em Daniel 11, nós vamos ver o tempo do fim, em que esses dois poderes estarão atuando também, né? O tempo do fim, chegamos ao nosso tempo. Então, pegue sua Bíblia e vamos seguir agora daqui para frente. Verso 40, né? Vamos ler na versão da Almeida, revista atualizada. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele,
e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. A gente tem que colocar os personagens aí, sempre lembrando que por trás dos bastidores está o mal, está Lúcifer. Lembram-se que eu li para vocês Efésios 6, verso 12, onde Paulo diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tempo do fim. Lembra que Jesus disse: olha, quando vocês verem tudo isso acontecendo, vai Mateus 24, ele deu sinais. E a gente olha para os sinais e fala: gente, eu acho que a gente está no tempo do fim mesmo. Tem tanta gente dizendo isso, né? Vai aí no YouTube, veja quantos vídeos falando do fim do mundo, do tempo do fim. E quando você começa a olhar os livros, depois alguns aí, ó. Um é um curso bíblico da Novo Tempo, Verdades para o Tempo do Fim. Outros são livros, Tempo do Fim, Sobrevivência para o Tempo do Fim, da Casa Publicadora, né? Já estamos no tempo do fim. Mas quando começou o tempo do fim? Hein? Quando começou ou começará? Será que nós já estamos no tempo do fim? Eu li aqui com vocês vários textos do Grande Conflito, quando estudamos o Grande Conflito. Mas tem um texto especial na página 356 que nos ajuda a entender quando começou o tempo do fim. Olha o que diz. As profecias apresentam uma sucessão de acontecimentos que nos levam ao início do juízo. Isso se observa especialmente no livro de Daniel. Entretanto, a parte de sua profecia que se refere aos últimos dias, Daniel teve ordem de fechar e selar até o tempo do fim. Não poderia, antes que alcançássemos o tempo do juízo, ser proclamada uma mensagem relativa ao mesmo juízo e baseada no cumprimento daquelas profecias. Mas no tempo do fim, diz o profeta, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Está em Daniel capítulo 12, verso 4. Segue Ellen White dizendo: o apóstolo Paulo advertiu a igreja a não esperar a vinda de Cristo em seu tempo. Porque não será assim, diz ele, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Não poderemos esperar pelo advento de nosso Senhor, senão depois da grande apostasia e do longo período do domínio do homem do pecado, este homem do pecado que também é denominado o mistério da injustiça, filho da perdição, e o iníquo representa o papado, que, conforme foi anunciado pelos profetas, deveria manter sua supremacia durante 1260 anos. Esse período terminou em 1798. A vinda de Cristo não poderia ocorrer antes daquele tempo. Paulo, com a sua advertência, abrange toda a dispensação cristã até o ano de 1798. É depois dessa data que a mensagem da segunda vinda de Cristo deve ser proclamada. Quando estudamos aqui a linha do tempo do Apocalipse, tem até um vídeo que trata justamente dessa linha do tempo, mas nós estudamos aqui dentro de Daniel 11, quando falamos das duas bestas do Apocalipse 13, você percebe que o tempo do fim começa ali, ó, depois de 1798. Quando as profecias de Daniel começam a ser abertas e as pessoas começam a estudar e começam a entender. Entendem que os 1260 anos de Daniel 7:25, de Apocalipse 12, 6 e 14, terminaram em 1798, quando o papado recebe aquela ferida mortal. Né? Então, foram colocadas as profecias de Daniel 7 numa linha do tempo e perceberam ali o período de Roma papal, estudando as profecias de Daniel 7 e as profecias de Apocalipse. Não é? E o grande conflito segue dizendo: semelhante mensagem jamais foi apresentada nos séculos passados. Paulo, como vimos, não a pregou. Indicar aos irmãos a vinda do Senhor num futuro, então, muito distante. Os reformadores não a proclamaram.
Martinho Lutero admitiu o juízo para mais ou menos 300 anos no futuro, a partir do seu tempo. Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado, aumentou-se o conhecimento das profecias e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. Então veja, quando você lê aí na Bíblia Sagrada, no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, tem que ser depois de 1798. Quando as profecias do tempo do fim começam a ser compreendidas e as pessoas começam a se interessar pelas profecias de Daniel e de Apocalipse. Né? Esse no tempo do fim aparece então em Daniel capítulo 7, no Apocalipse 12, ou seja, após 1798, ou após 1844, aquele período sobre o juízo, né? 2.300 tardes manhãs, e aí vem o juízo. O tempo do fim iniciando-se nesse período ali. Nós estudamos isso, convém você voltar lá atrás e dar uma revisada novamente, né? Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9. E chegamos então no nosso tempo, o tempo em que estamos vivendo. Depois de 1798, quando terminou os 1.260 anos de Daniel, capítulo 7, e de Apocalipse, capítulo 12, também estamos vivendo no período do juízo, do julgamento, de acordo com Daniel, capítulo 8, a profecia dos 2.300 anos. Né? Nós vimos lá essa grande profecia. Então, quando você coloca aí Daniel 2, 7 e 8 num quadro, você vai perceber cada um daqueles elementos, daqueles símbolos, Daniel 2, que é a estátua, Daniel 7, os animais, Daniel 8, os animais do santuário. Você percebe que tudo vem se cumprindo à risca, né? E nós chegamos aqui no período do juízo investigativo. Note que eu coloquei ali 2024, porque nós estudamos isso, foi justamente no ano passado, né? Já estamos em 2025. E aí temos o tempo do fim, desde 1798 até a volta de Jesus. E no caso do juízo investigativo, desde 1844, colocamos esse gráfico completo quando estudamos Daniel 8 e 9, porque existem datas precisas ali, né? E o grande conflito diz assim: quando se encerrar o juízo de investigação, Cristo virá, e seu galardão estará com ele para dar a cada um segundo for a sua obra. Ou seja, estamos vivendo no julgamento desde 1844, aguardando a parte final, e nós estamos cada vez mais próximos do fim. Vejam, nós lemos aqui o que Ellen White diz, que as profecias de Daniel 11 quase atingiram a sua parte final, né? E nós estamos analisando, e vamos continuar analisando essa parte final de Daniel capítulo 11, no cumprimento literal da história, não simbólico. Muita gente gosta de procurar simbolismo, né? Coloca aí o ateísmo, né? Coloca aí como se fosse um símbolo, a França simbolizando o ateísmo, ou o Egito simbolizando o ateísmo, ou a Rússia, né? Ali com as pessoas não crendo em Deus. Olha, eu estou usando o Apocalipse 13, que tem que casar com Daniel 11. Tem que estar junto. E a questão final é a adoração, não pode ser ateu, tem que adorar. Adorar ou o diabo ou adorar a Deus. Tem que escolher um lado, não é verdade? Então, durante o nosso estudo, a gente foi buscando na história o cumprimento profético. Fatos históricos que comprovam profecia, né? E agora, no tempo do fim? Será que a gente pode fazer o mesmo? Bom, a gente pode, né? Mas a gente pode incorrer em erros também, sabe? Quando você começa a estudar as profecias de Daniel e Apocalipse, e se você usar esse livro aqui, que tem inclusive na internet, né, em português, esse aqui está em inglês, Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith, ou Uriah Smith. Ele fez um trabalho de pesquisa maravilhoso, mas na época dele, a Turquia, que estava ao norte de Israel, parecia um império poderoso. E ele achou em Daniel 11 que a Turquia seria um bom cumprimento para esse reino do norte no tempo do fim. Então ele cometeu um erro, né, de interpretação. Também existe um outro livro
do pastor Mark Finley, na década de 90, finalzinho dos anos 90, chamado Revelando os Mistérios de Daniel, que aí ele coloca, parece que a Rússia, como o reino que está ao norte, talvez cumpriria ali as profecias de Daniel 11, né? E agora? Será que eu vou trazer a interpretação correta? Porque hoje todo mundo sabe que não é a Turquia, como Uriah Smith pensava, né? Quando começaram a perceber que a Turquia não seria cumprimento profético, o pastor Tiago White, ele escreveu um pequeno artigo, e no comentário bíblico adventista, eles trouxeram um pedacinho, né? Mas é um pedaço importante. Ali diz assim: ao interpretar profecias não cumpridas, sobre as quais a história não está escrita, o estudioso deve apresentar suas suposições sem exagerado dogmatismo. Do contrário, poderá se encontrar extraviado no terreno da fantasia. Então, isso aí é válido para nós aqui e para mim, né? Porque vamos agora entrar num terreno em que que a profecia talvez não tenha se cumprido. Ou talvez se cumpriu, como eu acho, parte já se cumpriu, né? E vocês vão olhar ali, sem um dogmatismo, falar assim: o pastor Jonathan teve uma iluminação e está transmitindo dessa forma, né? Porque eu procurei ler vários livros a respeito, sabe? Li inclusive os poucos livros que tem sobre Daniel 11. Não tem muita coisa, sabe? E alguns autores nem gostam de entrar muito nesse assunto, porque é uma profecia que ainda não foi cumprida, então eles simplesmente não falam sobre isso, né? Apenas dizem: essa profecia vai se cumprir no tempo do fim. Mas você tem que fazer uma ligação com o livro do Apocalipse, especialmente Apocalipse capítulo 13, desses poderes nos últimos tempos e com a parte final de Daniel 11. Ou seja, Daniel 11 tem que tratar também desses dois poderes que estarão operando no tempo do fim. Os Estados Unidos apoiando o Vaticano, como a gente viu ao estudar nos vídeos passados. As duas bestas de Apocalipse 13, o Vaticano e os Estados Unidos, ou seja, esses dois poderes, simbolizado por uma besta que sobe do mar e outra que sobe da terra, e que estão atuantes no tempo do fim. Lembrando que quem atua por trás é o dragão. O dragão deu o poder, deu o trono, o outro fala como um dragão, né? É isso mesmo. Então nós vamos estudar do ponto de vista que o Reino do Norte agora é os Estados Unidos. E os Estados Unidos já vem tentando ser assim um poder mundial. Desde quando George Bush pai era presidente dos Estados Unidos, ele disse assim: é uma grande ideia, uma nova ordem mundial, onde diversas nações estarão trabalhando juntas em uma causa comum. Somente os Estados Unidos têm os meios morais para levá-la adiante. E os Estados Unidos foram crescendo em poder. Eu me lembro de duas capas da revista Veja. Uma dizia assim: Lula vai a César, ou seja, comparando o George Bush ao próprio César, a Roma, né? E a outra capa da Veja daquela época era sob as asas do Império, comparando os Estados Unidos ao Império Romano. E quando você olha os símbolos do exército americano, tanto da aeronáutica, da marinha, ou do próprio exército, impressionante, sempre por trás está o dragão. Não é uma pomba da paz, não é um urso, não é uma águia, se bem que eles usam a águia também, mas nesse caso, vejam, dragões. Parece que instigando as guerras, por trás das guerras dos Estados Unidos está o dragão, né? E os dois têm trabalhado juntos. Veja aí o Donald Trump com o Papa Francisco e a família do Donald Trump também, todos eles de preto, que indica submissão ao papado. Essa é a indicação, por isso que as pessoas vão até o Papa de preto, o Papa de branco e eles de preto, indicando a submissão nessa visita cordial ao Vaticano, tratando dos planos, né? Mas lembre-se, quem está por trás é uma luta ferrenha
entre as forças do bem e as forças do mal, entre Miguel e o dragão, não é? Então vamos olhar de novo aí. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, o rei do norte. Será que isso já se cumpriu? Ou será que não se cumpriu? E às vezes, quando eu fico pensando nisso, eu faço algumas perguntas, sabe? Vamos ver essas perguntas em Daniel 11, verso 40. Perguntas para tentarmos responder, né? E preencher as lacunas que estão ali. Quando aconteceria esse evento que o anjo revelou a Daniel? Quem é o rei do sul, aqui nesse verso e nesse período de tempo? Quem é o rei do norte, aqui nesse verso e nesse período de tempo? E uma quarta pergunta: que evento temos no tempo do fim, onde vemos árabes atacando os Estados Unidos e sua retaliação? Quando eu falo árabes, não quer dizer só o árabe ali do país da Arábia Saudita, mas os muçulmanos, os islâmicos, né? Então eu posso ler outras versões para tentar compreender. Eu pus aqui uma versão chamada Nova Bíblia Viva. Diz assim: quando o fim da história estiver chegando, o rei do sul se envolverá no combate. Além disso, o rei do norte também lutará contra ele com um grande exército e muitos navios, invadindo e destruindo muitos países como uma inundação. Quando o fim da história estiver chegando, o rei do sul envolverá em combate. Me veio à mente a data de 11 de setembro de 2001, onde aconteceu um ataque por muçulmanos aos Estados Unidos da América. Se lembram disso? Sim, aquele ataque às Torres Gêmeas. Foi uma data marcante. O mundo inteiro parou para ver as imagens de um prédio que ardia em chamas porque um avião havia se chocado contra um alto prédio dos Estados Unidos. Mas em alguns momentos, um segundo avião se chocou no outro edifício. E aí ficava claro que não havia sido um acidente, mas um ataque proposital, que resultou na morte de 2.977 pessoas. E com isso, os Estados Unidos decidiu retalhar e começou o que ficou conhecido como Guerra ao Terror. E você, se pesquisa ali os jornais da época, você vai ver ali que os Estados Unidos é atacado, diz o New York Times. Outros dizem assim: isso é uma guerra, né? O alvo foi a América. E aí começa então essa batalha. Então eu posso colocar aí dentro da história as lacunas, no tempo do fim, ou seja, na nossa época, após 1798. O rei do sul, os árabes ou países da região, os muçulmanos, lutará com ele. Então nós vemos aí os muçulmanos extremistas da Al-Qaeda atacando o World Trade Center e o Pentágono no dia 11 de setembro de 2001. E é interessante quando você compara algumas versões da Bíblia para ter uma melhor compreensão do que quer dizer o verso. Vejam o que eu achei. No verso 40, na versão Almeida atualizada: no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele. Na nova versão internacional diz: no tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate. Na Bíblia King James, fiel, o rei Tiago, fiel. E no tempo do fim, o rei do sul o desafiará. Na nova versão transformadora, quando o fim da história estiver chegando, o rei do sul se envolverá no combate. E a versão católica, Ave Maria, no final, o rei do sul e ele entrarão em luta. Percebe que tudo remete para o tempo do fim, o fim da história. Nós estamos vivendo nesse tempo do fim. E o líder, pelo menos aquele que foi considerado o líder pelos americanos, se chamava Osama Bin Laden. Olha o que ele disse naquela época. Todo muçulmano, a partir do momento em que percebe a distinção em seus corações, odeia os americanos, odeia os judeus e odeia os cristãos. Desde que me lembro, me sinto atormentado em guerra e sinto ódio e animosidade pelos americanos. Percebe que é um reino de ódio, né? Não é um reino de amor, né? Não é.
Então nós vemos aqui o rei do sul, a parte muçulmana, e o rei do norte agora numa batalha no tempo do fim. Vamos preencher aí o verso todo? Daniel 11, verso 40, diz assim: no tempo do fim, na nossa época, após 1798, o rei do sul, os árabes, os muçulmanos, lutará com ele. Né? Então é quando os muçulmanos extremistas da Al-Qaeda atacam o World Trade Center e o Pentágono no dia 11 de setembro de 2001. E o rei do norte, os Estados Unidos da América, arremeterá contra ele, contra os árabes, os muçulmanos, com carros, cavaleiros, com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Quando você vai à Wikipedia, ou uma enciclopédia qualquer, e procura ali sobre guerra ao terror, que foi o que aconteceu na sequência, a gente tem a seguinte resposta: guerra ao terror ou guerra ao terrorismo é uma campanha militar desencadeada pelos Estados Unidos em resposta aos ataques de 11 de setembro. Então, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, declarou a guerra ao terror como parte de sua estratégia global de combate ao terrorismo. Guerra ao terror. E quando ele fez o seu discurso, George Bush diz o seguinte: em 11 de setembro, os inimigos da liberdade cometeram um ato de guerra contra o nosso país. Quero falar essa noite diretamente aos muçulmanos de todo o mundo. Os terroristas são traidores de sua fé e tentam na prática tomar indevidamente o controle do Islã. Os norte-americanos não devem esperar uma batalha, mas uma prolongada campanha. Quem não estiver conosco estará com os terroristas. E essa guerra ao terror, diz a notícia, causou 900 mil mortes e custou 8 trilhões de dólares, estima aí um estudo feito. Notem, por exemplo, a questão do bombardeio ali sobre aquela região do Iraque, né? O peso das bombas lançadas sobre o Iraque aumentou de 0 no mês de março de 2002 para 0,3 toneladas em abril. Mas em maio e agosto de 2002 foram despejadas mais de 8 toneladas de bombas sobre o Iraque, atingindo um pico de 54,6 toneladas em setembro. Já pensou 54 mil quilos de bombas sendo lançadas? E o verso 40 diz, né? E o rei do norte, os Estados Unidos da América, arremeterá contra ele, contra os árabes, os muçulmanos, com carros, cavaleiros, com muitos navios, entrará nas suas terras e as inundará e passará. Eu achei até interessante uma charge que alguém fez, dizendo que aquela região podia se chamar agora Novo Bushistão, por causa do Bush, né? Porque estava envolvida ali Armênia, Jordânia, Arábia Saudita, Turquia, Líbano, Azerbaijão, Irã, Síria, Omã, Kuwait, Turcomenistão, Uzbequistão, Afeganistão. Então, diz aí a Almeida Revista com os personagens que foram colocados, eu já li para vocês, né? Veja como tudo vai se cumprindo plenamente. E quando você olha e pesquisa um pouco as bases dos Estados Unidos na região, você vai ver as bases ali colocadas, quantas bases naquela região, no entorno ali do Oriente Médio, né? Bases da Marinha, bases aéreas, bases do Exército. É como uma inundação mesmo, né? Entrará nas suas terras e as inundará e passará. É até chamado ali de anel asiático. E até algum tempo atrás se dizia que tinha cerca de 50 bases americanas nessa região, né? É muita base. Você pode fazer uma pesquisa aí na internet e você vai descobrir. Talvez a gente não encontre todas as bases, mas boa parte delas estão aí e não é segredo nenhum. Então, vamos parafrasear. É quando eu coloco com as minhas palavras. Verso 40. No tempo do fim, ou seja, após os 1260 anos de Daniel 7, os árabes, muçulmanos extremistas, atacarão os Estados Unidos da América, mas os Estados Unidos contra-atacará com um enorme exército e estabelecerá bases em muitos países da região.
E o verso 40 termina dizendo que o rei do norte, ou seja, os Estados Unidos, passará. Ou seja, ele continuaria adiante. E a gente pode dizer que ele fez isso, né? Pois a guerra não envolveu apenas o Iraque, mas muitos outros países. E aí, o que você acha? Eu estou delirando ou esse verso já se cumpriu na nossa época? Impressionante, né? Quando você coloca de forma literal. Vamos para o verso 41. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão esses Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. Interessante isso, né? Então vamos fazer as perguntas aqui. Qual seria essa terra gloriosa? Você já sabe, né? Certamente é Israel, o povo de Daniel. O anjo está contando o futuro de Israel a Daniel, do povo dele, né? Na verdade, o anjo veio para fazer isso. Nós lemos lá no começo do nosso estudo. E ele vem contando e as coisas vêm se cumprindo. Daniel no meio, um país ao norte, um país ao sul, as guerras em torno. E eu acho isso fascinante, né? Mas quem seria esse Edom, Moabe, Amon? É a região dos Edomitas, dos Moabitas, dos Amonitas. É a moderna Jordânia. Moderna Jordânia. Bom, vamos primeiro ver essa parte que esse rei do norte, provavelmente os Estados Unidos, também entraria em Israel, a Terra Gloriosa. Mas também pode ser o Vaticano, ou o apoio dos dois, né? Sabe, em 2006 eu estive em Israel e quando eu estava lá, eclodia uma dessas guerras entre Israel e Gaza, a região ali, Palestina de Gaza. E eu me lembro que eu estava assistindo a televisão, porque a gente não sabia se saía do país, se permanecia lá, e a secretária de Estado norte-americana era Condoleezza Rice, dos Estados Unidos. E perguntaram para ela se os Estados Unidos não iria intervir na guerra. E a resposta dela me deixou pensativo. Ela disse assim: ainda não chegou o tempo de intervir. Isso foi em 2006. E eu fiquei pensando, bom, não chegou o tempo, mas vai chegar o tempo? Será que o tempo é agora? No nosso tempo, nos nossos dias, não é? E desde então, as relações entre Israel e Estados Unidos só têm aumentado. Especialmente no primeiro governo Trump, que queria até colocar a embaixada em Jerusalém, houve todo aquele problema. Na verdade, ele colocou, né, um órgão ali. E na segunda gestão do presidente Trump, que iniciou esse ano, o primeiro encontro foi com quem? Com o ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Isso é muito significativo e simbólico quando a gente estuda Daniel capítulo 11. Entrará na terra gloriosa. E entrou. Se você pesquisar as notícias, vê que os Estados Unidos estão ampliando base militar secreta em Israel. Então os Estados Unidos têm uma base militar secreta nos Estados Unidos. Essa base fica ali no deserto do Negev, olha aí no mapa, e ela é conhecida como Site 512. E não é muito longe de Gaza, não. Eles não chegaram a intervir ali em Gaza, deixaram o exército, mas tem intervindo na questão do Irã, né? Boa parte dos mísseis que o Irã manda, drone, são interceptados por essa base, que está aí no sul de Israel, né? Aí tem uma notícia de um outro jornal exposto a base secreta dos Estados Unidos em Israel. Satélite mostra que essa base militar em Israel está em expansão no meio de tensões que têm se escalado, que têm aumentado, né? Então, vejam só, o governo dos Estados Unidos reconhece a presença militar em Israel. A Voice of America declarou em 2017 que o governo americano reconhecia sua primeira base militar em solo israelita.
Segundo ponto, os Estados Unidos mantêm nos confins do deserto Negev, em Israel, a apenas 32 quilômetros de Gaza, uma base com o codinome de Site 512, que monitora os céus em busca de ataque dos mísseis contra Israel. Terceiro ponto, as instalações para as tropas dos Estados Unidos, no valor de 38,5 milhões de dólares, não foram anunciadas de forma pública, nem divulgadas anteriormente. E mais um ponto, o brigadeiro-general da Força Aérea Israelense, Tzvika Haumovich, chamou o fato de histórico, afirmando: estabelecemos uma base americana no Estado de Israel, nas Forças de Defesa de Israel pela primeira vez. E o que diz o verso 41? Entrará na terra gloriosa, entrará em Israel. É um cumprimento profético ou não é? Eu creio que é. Então nós estamos aqui no verso 41, hein? Estamos chegando nos nossos dias. Então eu posso colocar ali, ele entrará na terra gloriosa em Israel. Muitos países cairão, os países que têm caído naquela região, mas da sua mão escaparão Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. Essa região hoje é a Jordânia. Lembra? A região dos Edomitas, ali hoje, onde tem ali a cidade histórica de Petra. Amon, a própria capital da Jordânia chama Amã, né? Amon. E Moabe, parte mais ao norte, né? E as relações entre os Estados Unidos e a Jordânia são estreitas há mais de 4 décadas. Desde 1952, os Estados Unidos forneceram assistência econômica à Jordânia, totalizando mais de 14 bilhões. 1,3 bilhões de dólares em empréstimos e 7,7 bilhões em doações. Não precisa devolver, não. Quase 8 bilhões. E aí o que acontece? A Jordânia abre suas bases militares para a Força Aérea dos Estados Unidos. Ou seja, nós temos ali eles amiguinhos. Amiguinhos de Israel, amiguinhos da Jordânia. Por isso que a Bíblia diz que aquela parte estaria segura, não teria problema. Né? Então vamos pouco a pouco vendo o cumprimento dessa profecia. A presença americana se fortalecendo em Israel, vários países perdendo sua força, a região se modificando, a Jordânia se tornando cada vez mais aliada ao Rei do Norte, os Estados Unidos da América do Norte. Realmente é fascinante vermos como o anjo vai revelando a Daniel o futuro e revelando para a gente, né? O futuro do nosso planeta. E vamos chegando à parte final. Vamos por aí a paráfrase, com as minhas palavras, o verso 41. Os Estados Unidos entrarão em Israel, e muitos países da região cairão, mas a Jordânia permanecerá como aliado, sem sofrer danos por parte dos americanos. Vamos ver o verso 42 e 43? Está na versão da Bíblia Almeida Revista Atualizada. Ele estenderá a sua mão contra os países e a terra do Egito não escapará, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Deixa eu dizer para vocês, os Estados Unidos é uma potência. Quando você vai pesquisar sobre o orçamento de defesa deles, é de 587 bilhões. Esse é o orçamento anual para a defesa dos Estados Unidos. Diz que é o mesmo que a soma da Rússia, da China, da Índia, da França, Reino Unido, Turquia, Alemanha e mais 11 outros países juntos. É impressionante o seu poderio, né? Existe um livro chamado Nêmesis, Os Últimos Dias da República Americana. E ali diz que os Estados Unidos têm quase 1000 bases militares, e o livro chama a América de Império Global. Na verdade, quando você vai procurar alguns livros, tem vários livros que comparam os Estados Unidos com o Império. Veja aqui, ó, o estado do Império Americano, a queda do Império Americano, a América como Império,
o líder global, né? O grande Império Americano. E assim vai, né? Subida e declínio do Império Americano. Existe até um livro da Casa Publicadora Brasileira, cujo título é O Último Império, e trata justamente de Apocalipse 13. Apocalipse 13, que nós estudamos, aqueles dois poderes, as duas bênçãos, foi escrito pelo doutor teólogo, né, Vanderlei Dornelles. Muito bom livro, compensa ler. Você vai entender melhor ali Apocalipse capítulo 13. E quando a gente vê uma das postagens de Elon Musk, que está trabalhando junto com Donald Trump agora, ele disse assim: América é a nova Roma. E ele postou ali um outro Twitter, né, retweetou, onde alguém colocou: a América foi fundada para ser a sucessora da antiga Roma. E óbvio que estaria trabalhando com outro poder, a Igreja Romana, a Igreja de Roma. E quando você olha o símbolo americano, o grande selo americano, e olha o símbolo de Roma, esse com essa águia, né? E o outro também com uma espécie de águia, muito parecido, né? Muito parecido à nova Roma. E aí quando você lê os versos 42 e 43, na versão Almeida, como lemos aí, né? Ele estenderá sua mão contra os países e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata, de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios, os etíopes os seguirão. Eu me lembrei que em 19 de março de 2011, várias forças lideradas pelos Estados Unidos invadiram a Líbia e depuseram o líder de lá, Muammar Gaddafi. Ele posteriormente foi morto. Então a Líbia acabou sendo enfraquecida pelos Estados Unidos e uma força europeia que trabalharam juntos, né? Isso é história já hoje, que aconteceu lá atrás. Mas hoje, diz a Wikipedia, que as relações entre os Estados Unidos e a Líbia são atualmente cordiais e cooperativas, com uma cooperação de segurança, particularmente somente depois do ataque de 2012 ao escritório ou missão diplomática dos Estados Unidos em Benghazi. E vem falando então como está hoje, né? E quando você vai procurar, você percebe aí a notícia: Trump confirma o seu apoio ao país da Líbia depois do dia da independência, ou seja, trabalhando em conjunto, né? Aí o Egito, fala do Egito, e você vê aí, ó, por que Trump está ajudando o ditador do Egito, aumentando o seu poder, também trabalhando juntos. E a Etiópia? Aí está uma publicação da Embaixada da Etiópia que diz: o primeiro-ministro teve uma conversa telefônica com o presidente Trump. Isso foi em 2020, né? Na gestão anterior, mas certamente continuam trabalhando juntos. Então, quando a gente lê aí o verso 42 e 43, colocando aí os personagens, a gente pode ler assim: ele, os Estados Unidos da América, estenderá sua mão contra os países e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata, de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e etíopes o seguirão. Controlaria o Egito e outros países do Oriente Médio. Isso ainda está por cumprir, né? Parece que nós estamos aí entre o verso 41 e o verso 42, né? Em Daniel 11, né? Eu posso parafrasear dizendo o seguinte: os Estados Unidos estenderá seu poder por muitos países, incluindo aí o Egito, com todos os seus tesouros, e a Líbia e outros países da região também se submeterão. Esses dois poderes, o poder do Vaticano, o poder dos Estados Unidos, sendo utilizados pelo dragão, conforme diz o Apocalipse 13. Mas quando a gente analisa esses poderes, essa linha profética, terminando com os Estados Unidos e percebendo o tempo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, a gente percebe que está vivendo muito próximo da volta de Jesus, né? E eu me lembro
daquele texto do grande conflito, na página 371, algumas versões 370, diz assim: conquanto ninguém saiba o dia e a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. Demais, é-nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, não saber quando viria o dilúvio. Por isso que a gente estuda as profecias, para saber, para conhecer o tempo em que estamos vivendo. No livro Testemunhos para a Igreja, eu já li esse texto no comecinho, vou ler de novo. Diz assim: o mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Na verdade, eu acho que começou. Vejam ali todo esse envolvimento de guerrilha ali em Israel, né? Irã e outros países. A questão da Rússia ali com a Ucrânia, né? E os Estados Unidos se metendo nisso tudo. A gente vai ver muita coisa, né? Mas não é para ficar assustado, não. É para ficar feliz. A Bíblia diz lá em Lucas 21, 28, e quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ah, você tem feito planos para o futuro? Porque nós estamos no fim. Não é momento de desistir, é momento de se firmar, aumentar a fé, buscar aumentar a fé pela leitura da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, diz a Bíblia Sagrada. Quando eu olho essas profecias se cumprindo nos meus dias, e a possibilidade de ver Jesus voltando em glória no nosso tempo, na nossa época, é de ficar feliz, não é? É de ficar entusiasmado. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. E o conselho é estudar as profecias. Nós estamos vivendo nos últimos dias da história. O Daniel 11 praticamente acabou. Termina no verso 45, nós estamos no 43. Eu ainda vou ler o 44 e o 45 com vocês. Chegou a hora! Maranata, né? Você acha mesmo que esse mundo vai durar mais 30, 40, 50 anos ou 100 anos? Não. Tudo indica que chegou o momento. Olha, vou dizer o que a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem sabedoria, perceba o tempo em que a gente está vivendo, né? Eu espero que você tenha tomado a sua decisão. A decisão de ficar firme até o final. A Bíblia diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, firmes até o final. Vamos orar? Ore comigo. Querido Pai Celestial, eu louvo o teu nome porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu louvo e agradeço porque o Senhor revela através das profecias o tempo em que estamos vivendo. Eu louvo e agradeço porque através do Espírito Santo podemos compreender as mensagens que o Senhor deixou para nós na Bíblia Sagrada. Por favor, meu Pai, continue nos abençoando, não nos deixe desistir, mas sermos fiéis até o dia glorioso da vinda de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, chegamos ao final de mais um estudo. No próximo vídeo, nós vamos continuar aqui, vamos ver o final glorioso de Daniel 11 e início de Daniel 12. Você não pode perder, né? Eu fico entusiasmado. O que você achou dessa interpretação final? Faz sentido para você? Coloque aí nos comentários. Eu gostaria de saber o que você pensa. Uma vez alguém disse: não, isso é interpretação de jornal. Não, interpretação de história. Você pega os fatos históricos e vai colocando. E você percebe o que está acontecendo porque o anjo anunciou lá atrás. Você acha mesmo que estamos vivendo nos últimos dias, no tempo do fim, e que Jesus vai voltar em breve? Comente aqui, né? E se você não curtiu o vídeo,
Faça isso agora, acione esse sininho, se inscreva no canal, veja se você ainda está inscrito no canal. Isso é importante para que o YouTube divulgue o canal para outras pessoas. E eu gosto também de saber o que as pessoas estão achando dos vídeos que eu tenho preparado aqui, tá bom? Compartilhe para outras pessoas também, mande aí nos seus grupos de WhatsApp, Facebook e outros mais, né? Vamos ajudar as pessoas a ficarem alertas, porque estamos vivendo no tempo do fim, porque chegou a hora da volta de Jesus. Maranata! Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!